Fala pessoal, bem-vindo ao episódio 1 do podcast Planejando Bem. Que mal tem. Eu sou Felipe Bornelli. Bruno Toledo. E hoje o episódio nosso é sobre a cultura do seguro, tá? Se você está chegando aqui, esse é o primeiro episódio que você está tendo contato com a gente sugere fortemente que você dê uma passada, dê uma olhada no podcast do episódio 0, que lá ele vai explicar um pouco sobre quem é o Felipe Bornelli, quem é o Bruno Toledo, o que a gente acha da vida, como a gente chegou onde a gente chegou, e talvez já te dá uma introdução sobre os assuntos que vão ter nos próximos episódios, principalmente por esse episódio 1 ser um episódio complementar ao episódio 0, vai fazer muito sentido você ter acesso a esses dois de início. E pra você que viu pelo YouTube, vai perceber que a gente tá subindo na vida. É upgradezaço. O microfone que antes ficava na roupa, agora fica na mesa. Porra, Só senti falta do fone, né? a gente vai chegar lá. Hoje, só pra vocês entenderem, a gente tem um fone só. Quem tá usando é a nossa produtora e videomaker, é a Mariana. Minha mulher, Por acaso. por um motivo muito significativo, ela Ela roubou o fone. roubou o fone porque ela é viciada em Fortnite. Pandemia fez isso com ela. A pandemia fez isso com ela. Não foi de E guerra, a gente, todos é uma questão pontual que a gente tá tratando ainda aqui no podcast, mas vai ser resolvido em breve, se Deus quiser. Ela inclusive tá com fone. Se vocês assistirem até o final, estiverem vendo no YouTube, talvez a gente coloque a foto dela com o fone jogando. Exatamente, com o fone jogando. Mas é aquela... Faz parte, né? Vamos chegar lá. Faz parte. Cara, esse tema é importante, né? Sim, e acho muito legal a gente citar um ponto bacana desde o começo, que assim, o episódio ele trata sobre a cultura do seguro, mas acho que antes a gente falar de seguro de proteção, de planejamento, legal a gente explicar o que é cultura, tá? A cultura, ela não é uma coisa imutável, não é uma coisa que não é alterada de pessoa para pessoa, até porque ela é formada muito pelas informações que esse indivíduo teve ao longo dos anos, o que ele passou, as experiências que ele vivenciou, e isso forma a cultura dele para determinados assuntos. Então a ideia, não só desse episódio, mas dos episódios que virão pela frente, é munir vocês de informações suficientes, ou informações talvez de outro cunho, né? com especialistas, pensando com uma outra ótica, para vocês formarem a cultura de vocês a respeito de um assunto tão importante, né, Bruno? E que é algo extremamente embrionário, a gente até falou isso no episódio 0, que ainda tem algumas crenças limitantes nas pessoas sobre essa questão de proteção que está sendo mudada agora. E isso a gente tem que avaliar de uma maneira um pouco mais densa, olhar um pouco para trás, porque a cultura que hoje se criou no nosso país de proteção de bens, ela veio muito por conta do que as gerações passadas viveram em termos econômicos. Não só isso, né? É legal a gente também explicar que quando a gente vai falar de cultura do seguro, o seguro ele é muito amplo, né? Então assim, a gente vai citar aqui as principais diferenças entre o seguro de bens e o seguro de pessoas. Por que o seguro de bens hoje é muito mais enraizado, vamos falar assim, na população, no brasileiro como um todo, e como o seguro de pessoas está vindo para mudar isso e por que isso tem acontecido, por que toda essa mudança e toda essa diferença do que a gente viu nos anos passados tá fazendo sentido. E muito é pelo que você falou, né, Bruno? Sim. Por causa da recessão econômica, de todos os problemas econômicos que teve algumas gerações atrás, né? Cara, e pegando a fase, acho que quando a gente era criança, bem pequenininho, eu lembro de ir no supermercado com os meus pais e cara, fazer uma compra que levava 3 carrinhos pra casa. Não existia cestinha, né? Não existia cestinha, exatamente, nem existia. pensava, velho. Sim. E era muito... Eu achava aquilo uma baita de uma aventura. Porque você ia no mercado uma única vez no mês e ficava 5 horas lá dentro. Meu pai mais gosta quando ele vem aqui em São Paulo é ir no mercado. Ele adora ir no mercado. O mercado é 25 de março. É verdade. São os passeios do meu pai aqui. Um é muito fácil, 25 de março é um pouco mais difícil. Mas essa ideia que você fala, tipo, desse carrinho cheio de compra, tudo, acho que remete a uma fase nossa, dos nossos pais. Nossa, é muito difícil de falar porque a gente não pagava. Então a gente não via acontecendo, né? Acho que a gente via muito mais do que presenciava. Sim. A gente não... a gente viveu, mas a gente não vivenciou. São coisas diferentes, porque... A gente não tinha consciência ainda. A gente não tinha consciência nenhuma do que estava acontecendo. E agora que a gente está maior e faz parte da nossa atividade, estudar um pouco sobre isso e ver que... Sobre esse histórico, né? Sobre esse histórico, por exemplo, que o meu pai queria comprar de manhã, muitas vezes na parte da tarde já tinha mudado o preço completamente. Então, A inflação, né? por isso que
foi criada essa maneira de solução, porque era o que eles tinham na época, né? Eu acho que por isso que o seguro de bens foi tão disseminado, né? Talvez muito mais na geração dos nossos pais, né? Sim. Era onde eles conseguiam já conquistar bens, né? E a duras penas, né? Era muito difícil, né? Conquistar tudo. Vamos falar, da compra de um carro, compra de uma casa. E não existia, em hipótese alguma, você deixar o seu dinheiro no banco, porque aquilo eles valorizavam e era muito complicado. Agora, meu pai falava muito isso. E teve isso, o bloqueio da poupança também. O bloqueio da poupança. Meu pai sempre se teve. Meu pai sempre falava assim, tijolo ninguém leva. Agora, se deixar o dinheiro na poupança, ninguém pode levar, porque foi o que aconteceu com eles. Né? A galera levou o dinheiro. E aí meu pai sempre falava, investimento de tijolo. Só que isso vem se mudando. Só que se você investia toda a tua grana em tijolo, você precisava garantir que aquilo lá estivesse segurado, né? Então por isso o seguro de carro, o seguro de casa, esses seguros eles são mais disseminados, hoje mais comuns, né, para as pessoas. Não, é totalmente cultural, cara. Totalmente cultural. A primeira coisa, quando você compra um carro, principalmente, ainda mais que a casa, eu acho. Porque quando você compra o carro, é impossível alguém cogitar, lógico, tem pessoas que ainda fazem isso, mas a grande maioria não tira o carro da loja, da concessionária, sem seguro. Porque tem um risco de valor ali muito grande. Então, cara, quando a gente para pra pensar que alguém que não tem seguro de carro, ela compra um carro de 50 mil reais, se ela tirar o carro da loja e alguém roubar, ela vai ter que tirar mais 50 mil reais do bolso para comprar outro carro. Pra ter o mesmo carro, né? Pra ter o mesmo carro. E agora a gente vem enxergando que a mudança, mesmo que seja muito pequena, porque 15% da população hoje do país tem seguro individual e é um número muito baixo, as pessoas estão enxergando que esse mesmo conceito de assumir ou transferir risco é aplicável à própria vida, né? E tem feito uma diferença, cara, muito grande no mindset da população, esse tipo de tema. E eu acho que o que aconteceu na época dos nossos pais está se refletindo de uma maneira onde a gente para pensar duas vezes hoje antes de comprar determinado bem ou alugar algum bem, ou o que fazer com esse dinheiro para usar da melhor maneira possível para a nossa vida. Não imobiliza, né? Acho que o ponto é esse, né, Bruno? Tipo, acho que assim, eu tenho vários amigos assim, eu tenho certeza que você também, amigos que hoje preferem não colocar a grana no financiamento de 30 anos, preferem juntar essa grana, colocar ela para render, porque hoje, quantos por cento? 77%? Cresceu 77%. De investidores na bolsa. Né? Então as pessoas hoje colocam seu dinheiro muito mais para trabalhar para elas do que trabalham para essa grana e não imobilizam esse dinheiro. Eles não compram uma casa, vivem de aluguel, se garante a mobilidade, a rentabilidade já paga esse aluguel, então tá tudo bem, né? As pessoas, muita gente hoje não compra carro, tinha carro, principalmente na pandemia, né? Vendeu o seu carro. E agora tem várias alternativas também, né? Tem aquele carro por assinatura que se for o caso, né? Entendeu? O cara não fica com o custo do imposto do carro, se ele precisar usar, ser um cara que depende do carro para trabalhar. Então criaram algumas alternativas onde a compra do bem ela vai se desmistificando um pouco. E a ajuda dos especialistas para fazer as pessoas entenderem isso, eu acredito que tem feito uma diferença muito grande. E até eu te falo, Fê, por experiência minha. A época que eu trabalhava no banco, e eu não tenho o menor pudor em falar disso, porque o seguro de pessoas ele foi difundido no Brasil na época em que o tijolo ainda era prioridade, de uma maneira muito... Como é que eu posso dizer? Não dá pra falar que é certo ou errado, mas as grandes instituições financeiras comercializavam eles como moeda de troca. Sim. E eu fiz muito isso. Não adianta eu falar que não. Né? Não adianta eu falar que não. Trabalhei em banco 10 anos, cara. Se eu chegasse aqui cagando regra que, não, eu sempre fui isento desse tipo de atitude. Mentira. Só que quando eu me especializei em proteger pessoas, cara, começou a me dar um remorso absurdo. Você entendeu o que você poderia ter feito naquela época e você não conseguiu, você não fez. Por quê? 2 motivos. Tiveram pessoas em que eu não consegui mostrar a importância da proteção financeira e que precisavam muito. E tiveram pessoas que eu mostrei da maneira errada. Acreditar em mim da maneira errada. Entendeu? E no final das contas eu não ajudei nenhum dos 2 públicos. E isso me fez um mal muito grande, porque ao longo do tempo eu fiquei sabendo de gente que precisou desse tipo de ajuda, né? De ajuda. E a minha família foi um exemplo.
E não que as pessoas que trabalham em banco estão erradas. E também nem que os bancos estavam sendo inconsequentes com os clientes. É porque um banco ele tem múltiplas funções, múltiplas tarefas e múltiplas entregas. Cara, o seguro não é a especialidade deles, não é o core business do banco. O banco é especialista em vender dinheiro, né? Banco é especialista em dinheiro. Cara, a proteção tem que ser com quem domina o assunto e faz isso 24 horas por dia. Sim. Entendeu? E agora, tendo essa oportunidade de estar especializado nesse assunto, eu entendi a diferença que faz. Né? Eu acho que a gente, como especialista em seguros de pessoas, tem ajudado muito nesse nível de consciência, né? Eu acho que são 3 fatores, assim. O primeiro é uma diferença econômica, né? Não é que hoje é mais fácil do que era antigamente, os problemas são outros, né? Mas isso fez mudar muita coisa, como as pessoas veem a sua grana em vez do seu patrimônio. Fácil acesso a informações. Hoje as pessoas sabem muito melhor como lidar com a sua grana do que sabiam alguns anos atrás. Tem muito mais acesso a produtos diferentes para rentabilizar seu dinheiro. Geralmente era poupança, então por isso ok, não vou deixar meu dinheiro lá. Sim. E aí, sim, terceiro, a gente tem especialistas ajudando pessoas, seja especialistas consultores de investimentos, seja consultores de seguros, como a gente é. E isso eu acho que esse conjunto tem mudado como as pessoas veem o que elas têm que proteger. Porque a gente falou sobre isso, né? Cara, e tem uma coisa muito peculiar nisso tudo, porque antes, quando a gente falava que alguém teria um consultor de algum tema, a gente imaginava que seria uma pessoa com um patrimônio muito elevado. Precisaria de um consultor. Só multimilionário e milionário teriam consultores de alguma coisa. E agora, hoje em dia, boa parte da população consegue ter um especialista ajudando ela a tomar decisões que são importantes. Né? É um negócio que está se globalizando, pelo qual eu me orgulho muito, diga de passagem. Porque não é só a fatia menor da população que precisa desse tipo de auxílio. Todo mundo precisa. E essa globalização está trazendo solução para diversos públicos. E até mesmo não só falando da nossa atividade em si, mas tem muita gente que enxerga a importância de ter uma proteção e pode entrar no site de um banco digital e ter de uma maneira que caiba no bolso dela. Alguma forma de planejamento, alguma Exato. Coisa que se planeja para imprevistos, que é o que a gente está falando aqui. Porque quando a gente pensava que o meu carro podia bater, eu tinha que me precaver para esse imprevisto, né? Se minha casa pegasse fogo, se minha casa fosse arrombada, os bens que eu tivesse lá dentro fossem levados, eu tinha que ter uma forma de me precaver para esse imprevisto. Então eram os bens, né? Sim. E hoje acho que é visto de uma forma um pouco diferente, né? Porque o volume de bens, o volume de patrimônio das pessoas não está diminuindo, mas ele está sendo diluído em dinheiro. Sim. Entendeu? Então... De imobilizado para mobilizado. Exato. E aí isso traz uma necessidade diferente de criar uma base em cima disso. Que nada mais é do que a gente faz. É como se fosse a base de uma casa e em cima dessa casa é a atividade econômica que faz a pessoa ganhar dinheiro, construir o patrimônio dela. E, cara, eu enxergo isso hoje como uma mudança de patamar que as pessoas podem atingir. Antes era inimaginável alguém que tinha poucas condições ter um teto de evolução financeiro. E eu vejo isso com extremo otimismo. Um extremo otimismo. Justamente porque acesso à informação está muito mais fácil, a internet está trazendo um universo de informações para as pessoas que antes chegava numa porcentagem muito pequena. Acho que a internet globalizou e facilitou muito dessas coisas, né? E eu acho que tudo aqui que a gente está falando, as pessoas estão entrando num nível de consciência maior sobre o que é importante, sobre o dinheiro e sobre os bens e sobre como se precaver e tudo mais. Eu acho que talvez o melhor paralelo que a gente possa fazer seja assim, antigamente eu comprava bens, um carro, uma casa, mas aquilo era comprado, aquilo estava ali, eu tinha que segurar, né? Agora imagina se por acaso você tivesse uma máquina, né? Comprei meu carro, comprei uma casa, comprei essa máquina. Essa máquina, ela é uma máquina que eu tenho que dar manutenção nela, tem que funcionar muito bem. E ela é o que paga meus boletos, porque eu chego com meus boletos todo dia, todo mês e coloco nessa máquina, e essa máquina paga meu boleto, paga minhas contas por contas que eu preciso pagar. Talvez seja muito mais importante o carro, muito mais importante que a casa, porque aquilo ali vai pagar as contas, né? Aquilo ali é o que é uma máquina de dinheiro, né? A máquina de dinheiro no final do dia
É a gente que trabalha. Então, é muito mais esperto, interessante, inteligente proteger essa máquina, que é o que provém tudo, do que proteger os bens dela. Não sei se você concorda. Sim, você já me falou isso outra vez e, cara, eu concordo em gênero, número e grau. Porque... E até pegando um gancho do que você me falou antes da gente começar a gravar. No final das contas, as pessoas protegiam os bens pensando na família. Ou no que é importante, né? Ou no que era importante para ele. Ele próprio, mas tinha algo por detrás daquela proteção dos bens que ele fazia, que no final das contas eram vidas inseridas ali dentro. Podia ser a dele ou da família, sim. E agora ele está percebendo que o cerne do negócio tá nele, na máquina de dinheiro que você acabou de citar. Então todos nós somos uma máquina de dinheiro. E essa máquina precisa ter uma segurança, precisa ter uma garantia. Precisa ter garantias para ela, porque ela pode parar de funcionar em algum momento, ela pode deixar de produzir a grana, e isso aí a gente tem que estar preparado para esses imprevistos. Então eu acho que talvez o seguro de pessoas, se for mais fácil de vocês entenderem isso, pensem que vocês estão protegendo um bem, que são vocês mesmos. Isso é muito mais rico, o potencial disso é muito maior e é muito mais frágil do que qualquer outra coisa que você tem. Qualquer outra coisa que você tem, você pode ir atrás de novo. E cada vez mais, você ou alguém que você conheça, vem virando o principal ativo financeiro da própria vida. A internet está trazendo um modo das pessoas ganharem dinheiro onde a imagem delas ou a saúde delas é a principal fonte de renda. Cada vez menos estão aparecendo negócios físicos e se fomentando mais negócios digitais. E essa máquina que faz o negócio funcionar precisa de segurança. Entendeu? Precisa de segurança. E não adianta nada, mano. Você tem uma puta de uma grana guardada, você achar que isso aí tá tudo bem. Só, cara, essa grana guardada, ela pode servir de garantia pra você, mas, cara, se você precisar, você vai ter que desfazer de tudo que você juntou. Se proteja, se planeja. A ideia aqui é essa, né, Bruno? E vamos refletir também sobre o fato de, eu não conheço, mas eu sei que existe. Nenhuma pessoa que faz reserva financeira, guarda dinheiro, pensando em coisa ruim. Pensando em algum problema que ela possa ter. Sim, pensa em coisa boa, né? Exato. E a velocidade com isso fica... para qualquer pessoa que assistir isso daqui, a velocidade com que você guarda dinheiro e forma patrimônio não é a mesma velocidade com que você precisa dilapidar ele no momento de imprevisto. Você sempre vai demorar muito para guardar e sempre vai precisar gastar rápido, caso aconteça alguma coisa. Então, acho que fica isso de mensagem, né? Sim, eu acho que a ideia desse episódio todo, e principalmente todos os episódios que virão pela frente, é explicar para vocês que a cultura não é imutável, que vocês não é porque vocês aprenderam com os pais de vocês ou com alguém que é daquele jeito. Então acho que a gente tem acesso a informações suficientes para poder tomar nossas próprias decisões. E o que a gente pretende com todos os episódios que vão pela frente, é dar informações ricas e valiosas para vocês, que a gente espera que vocês utilizem da melhor forma possível e mude, né, futuras decisões que vocês vão tomar daqui pra frente. Exato. E, bom, eu espero que vocês curtam, compartilham, comenta. A gente tá aprendendo a fazer isso ainda. O que mais que precisa fazer? Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais. Fala pra gente o que você achou. Dá um feedback pra gente, isso é muito importante. É muito importante. E espero vocês nos próximos episódios. A gente se vê por aí. Fiquem bem.